A palavra que o Senhor vai ministrar aqui hoje, ao seu coração, que ministrou ao meu coração, é gerando profetas. Gerando profetas. E aí, você já sabe, né? Joquebede é mãe de quem? E o pai? Quem era o pai? O pai ninguém sabe, né? Não tem musiquinha? Seus cara de pau. Joquebede e Anrão. Eles eram os pais de Moisés, geraram Moisés. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no texto de Êxodo, capítulo 2. É onde narra a história de Moisés. E vamos ver o que o Espírito Santo vai falar com a gente. Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora?" "Vá", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: "Eu o tirei da água." Amém? Coloca a mão no seu coração aí. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós pedimos pela tua presença aqui nesse lugar. Nós desejamos que essa palavra gere algo em nós. Nós desejamos que o Senhor comece a fazer aqui, ó Deus, coisas grandes na vida desses jovens, desses adolescentes que estão aqui. Espírito Santo, que o Senhor fique à vontade aqui no nosso meio, que o Senhor ministre, que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheios da presença do Senhor, Pai. Esconda-me, Deus, atrás da tua cruz, para que só o Senhor apareça e só a sua voz seja ouvida, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que você precisa saber sobre Joquebede é que ela era uma mulher ousada, diga ousada, e de muita fé. Tanto que ela foi citada, olha só que honra, na galeria dos heróis da fé, no livro de Hebreus. Você sabia disso? Olha só o que diz aqui o texto de Hebreus 11, versículo 23. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Uau, Hebreus 11 é, sem dúvida, na Bíblia, uma passagem muito importante, que eu queria estar lá. Será que se o livro de Hebreus fosse escrito hoje, o seu nome estaria lá? Na galeria dos heróis da fé? O Espírito Santo já está falando com você. Existem muitas coisas nas nossas vidas que nós entregamos para o Senhor e a gente quer que Ele faça alguma coisa, mas você precisa aplicar fé na palavra. Esses homens e essas mulheres que estão listados lá em Hebreus 11, eles aplicaram fé, a palavra que eles receberam de Deus, e eles estão lá para trazer ao nosso coração fé. Amém? Joquebede e Anrão, os pais de Moisés, eles foram citados ali na galeria dos heróis da fé. A Bíblia fala muito pouco de Joquebede. Na verdade, ela tem o nome dela citado apenas em 2 passagens bíblicas. Na própria narrativa que a gente leu,
que conta a história de Moisés, em Êxodo capítulo 2, não cita o nome de Joquebede. Você percebeu isso? Não fala. Fala um homem e uma mulher se casaram. Então, o que isso já está falando com a gente nessa noite? Que uma pessoa que teme a Cristo, presta atenção nisso, porque a nossa geração tem dificuldade com isso. Eu aprendo nessa noite, quando eu não vejo o nome de Joquebede citado no texto que conta a história de Moisés, eu aprendo que uma pessoa que teme a Cristo de verdade não está preocupada consigo e com a sua biografia, e sim com um legado que ela vai deixar para as próximas gerações. Você ouviu falar muito pouco de Joquebede, mas você sabe quem é Moisés. E não só você, ele marcou a história do cristianismo. Mais à frente nós vamos falar disso. Então, a pergunta para você aqui nessa noite, o que o Espírito Santo quer trazer ao seu coração, é o seguinte: o que você está gerando? Quem você está gerando? Joquebede gerou Moisés. E nós, como cristãos, nós precisamos gerar. O Senhor te colocou aqui, não é para você viver de segunda a segunda, pagando um boleto, reclamando da vida, trabalhando e esse perrengue. Não, o Senhor te colocou aqui para você gerar. E aí, o Espírito Santo te pergunta: o que você está gerando? Quem você está gerando? Será que você está vivendo para ser conhecido e reconhecido? Ou como Joquebede, você está ficando apagado, ninguém te vê, mas está investindo na vida de alguém que vai ser usado para libertar e salvar pessoas. Porque a nossa geração hoje, e eu estou me incluindo nisso, nós somos o tempo inteiro instigados a sermos reconhecidos. Quantos seguidores você tem? Ah, eu tenho X. Não, eu tenho 2X. Deixa eu ver se essa pessoa é legal mesmo. Deixa eu ver se essa pessoa é confiável. Deixa eu ver o Instagram dela. Ixi, quase ninguém segue ela. Hoje nós estamos, nós somos instigados o tempo todo a ter uma performance. Sabe? A ter ali um rostinho bonito aparecendo. Nós somos instigados a aparecer o tempo todo e sermos conhecidos e reconhecidos. Mas Joquebede, ela ficou escondida e apagada por muito tempo. Mas ela estava fazendo uma missão, ela estava gerando algo que o Senhor deu para ela como missão. Então ela fez tudo. Porque ela fez o que o Senhor estava pedindo para ela fazer. Joquebede, ela foi uma mulher muito privilegiada. Ela confiou tanto em Deus que ela teve o privilégio de criar o filho dela, hebreu, no palácio, no meio do povo egípcio. Eu não vou aqui delongar na história. Eu imagino que você conheça a história de Moisés. Até o Salt Kids ali já sabe. Mas se você não sabe, pega a sua Bíblia e vai lá detalhar ela, tá? Mas o povo, ele estava sendo maltratado no Egito. O povo de Israel. Eles estavam ali sendo muito maltratados. E ela teve o privilégio de criar Moisés dentro do palácio, com todas as regalias que um palácio tem. Então isso foi um privilégio que Deus deu. Diga assim: Deus tem um plano bom para mim. Você não está aqui à toa, Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito tão grande na vida de Joquebede e de Moisés, que o Senhor os guardou em meio a uma situação difícil. Você também está guardado pelo Senhor em meio a situações difíceis. Sabe, eu imagino a mãe dele, Joquebede, ensinando para ele, dando detalhes para ele de como foi a forma que ele veio ao mundo. De como ele nasceu, porque eu e você falando foi tranquilo. Mas você imagina o que é uma mãe ter que pegar o seu filho e entregar ele para o rio sem saber o que vai acontecer com ele. Joquebede não fez isso à toa, ela fez isso porque tinha sido dada uma ordem. E a ordem era que todo menino israelita que nascesse tinha que ser morto.
Então, Joquebede, ela ouviu a voz de Deus, ela não temeu essa ordem do rei. Ela ouviu a Deus e ela criou esse menino. Mas era para ele ter sido morto. Mas diga assim, mas Deus guardou. Deus guarda você. Tem um propósito que o Senhor entregou nas suas mãos para que você fizesse aqui para a glória dEle. Você não está aqui para disputar seguidores no Instagram, no Twitter. Você está aqui para gerar o que Deus colocou dentro de você. Nas pessoas, nessa geração. Ou seja, eu imagino Joquebede contando para ele a história dele. Meu filho, olha, quando você nasceu, era para você ter sido morto, mas sabe, Deus guardou, eu ouvi a voz do Senhor, sabe, eu entendi que Deus tinha algo para a sua vida, então aconteceu isso. Aí imagina ela contando, e aí chegou a princesa e te resgatou, e aí me chamaram para cuidar de você, então veja só, meu filho, eu te entreguei, e porque eu te entreguei, o Senhor me deu de volta. E ela contando essas histórias, fortalecendo a fé de Moisés e preparando ele para tudo que ele iria viver de milagre depois. Ela foi o que? Aplicando fé, dando a ele o que? Ousadia e coragem de que Deus tinha um plano para a vida dele. E aí, é isso que uma mãe e um pai fazem. É isso que uma mãe espiritual, que o seu pai espiritual, seu discipulador faz. Ele te prepara para viver grandes experiências com Deus e não a viver uma vida confortável no palácio. É isso que Joquebede fez. Ela preparou Moisés para tudo que ele iria viver com Deus. Eu não sei se você sabe, mas Moisés, a Bíblia diz, e existem até algumas polêmicas sobre isso, que ele viu Deus face a face. Ele viu Deus face a face. Ele era chamado de amigo pelo Senhor. Então, essas experiências que Moisés teve, essas grandes experiências, começaram lá atrás, quando uma mulher apagada e invisível pegou ele para cuidar, investiu nele e falou: olha, eu vou criar você. Mesmo que a ordem seja para que você seja morto, eu vou cuidar de você. Eu vou gerar em você um homem segundo o coração de Deus e você viverá grandes coisas com o Pai. Isso não está escrito na Bíblia, mas você sabia que tem muita coisa que aconteceu que a Bíblia não dá conta de contar? Está escrito isso na palavra do Senhor, que se todos os livros do mundo fossem usados para contar tudo o que aconteceu, não teria como. Porque foram muitas coisas, muitos milagres. Então, nas entrelinhas, com a minha imaginação fértil, eu consigo imaginar Joquebede, uma mulher apagada, investindo e ele cuidando de Moisés, um menino que era para ter sido morto, e aplicando fé nele. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Viver perto de Deus não tem nada a ver com conforto. Se você está perto do Espírito Santo, a sua vida de vez em quando vai ter uns altos e baixos. Sabe por quê? É igual uma vez eu vi que quando a pessoa morre, né, naquele negócio lá que mostra que o coração dela está batendo, quando a pessoa morre, como que fica aquela linha? Se a sua vida for assim, você morre. Por isso que a nossa vida tem que ter um dum-dum, dum-dum, dum-dum. Porque existem situações que talvez você fale: nossa, é o pior dia da minha vida, mas é o melhor, porque é o dia que o Espírito Santo está gerando algo em você. Alguma inconformação. Ah, não, hoje é o melhor dia da minha vida. Cuidado, porque o dia mais legal da sua vida pode ser o mais perigoso, porque você relaxa. Você acha tipo assim: ai, está tudo tão bom na minha vida, eu vou orar hoje. Não, o Senhor está me abençoando mesmo sem eu orar. Imagina se eu orar. Aí você vai relaxando, relaxando, relaxando. Pensou que não, sua vida está assim, ó. Morreu. Então nós vamos aprender algumas coisas nessa noite sobre a história de Joquebede e de Moisés. Você já aprendeu alguma coisa aqui sobre eles hoje? Glória a Deus. A primeira coisa que nós vamos falar aqui é que o profeta ficou escondido por 3 meses ao nascer. Diga assim: o profeta ficou escondido por 3 meses ao nascer.
O texto diz: a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Você já sabe que ela não escondeu ele à toa. Tinha uma ordem para matar os meninos israelitas. Porque os meninos israelitas ali dentro do Egito, a população israelita estava crescendo e se fortalecendo muito. Então o rei deu uma ordem: todo menino israelita que nascer, mata ele, para enfraquecer o povo de Israel, para que o povo do Egito fosse ali, prevalecesse. Então essa foi a ordem, por isso ela escondeu ele. Ela não temeu desobedecer ao rei para obedecer uma ordem de Deus. Joquebede era fantástica, gente. Você consegue compreender? Ela entregou o filho dela, ela não temeu desobedecer uma ordem do rei, porque ela preferiu ouvir a voz de Deus. E então você sabe que Moisés, esse homem que nós estamos falando, que viveu grandes coisas com Deus, e muitos milagres e coisas sobrenaturais, esse homem, esse menino ficou escondido por 3 meses. Você já passou pelo tempo? Agora essa pergunta é para você. Você já passou pelo tempo que Deus te esconde? Este é um tempo de grande importância na nossa vida, por mais que a gente não goste dele. O período que Deus nos esconde é um período que parece que nós estamos sendo apagados, parece que nós somos desvalorizados, parece que as pessoas nos olham, mas elas não nos veem. Nossa, que profundo, né? Você já passou por esse tempo? Que parece que tudo que você faz está errado, que parece que as pessoas não te dão o devido valor, parece que você está apagadinha. Já passou por esse tempo? Então, nós ficamos muitas vezes desesperados, pois parece que todos estão caminhando, estão seguindo com as vidas, estão conquistando, e parece que nós estamos ficando para trás. Você já passou por esse tempo? São nesses momentos que nós estamos sendo provados, que nós devemos manter os nossos olhos e a nossa confiança em Jesus Cristo. São momentos que nós estamos crescendo como cristãos, como seres humanos. O Espírito Santo trabalha em nós nesse tempo. E nesse tempo que o Senhor te esconde, só Ele pode te nutrir. Você pode buscar ajuda em alguma outra coisa, em diversão. Eu vou sair toda noite, eu vou para o shopping, eu vou sair com os amigos, eu vou gastar, eu vou comer lanche gostoso. Você pode tentar preencher esse tempo que Deus está te escondendo com muitas coisas. Mas só o Espírito Santo pode te nutrir e fazer você entender por esse momento que você está passando. Sabe? Se você não soube lidar muito bem, se você não está sabendo lidar, talvez você está passando por esse momento. Esse tempo que o Senhor está te escondendo, certamente você vai continuar escondido pelo Senhor. Porque Ele não pode expor os seus frutos se o seu coração não estiver guardado nele. Ele não pode mostrar fruto seu, porque senão você vai se gabar daquilo dali e vai deixar Ele. Ele não pode realmente te levantar como uma influência ainda, porque o seu coração talvez não está preparado e agarrado nele. Então esse tempo que o Senhor nos esconde, é um tempo de crescimento para nós. É como uma raiz que ela está crescendo para baixo, antes de se tornar uma árvore grande e frondosa. E com muitos frutos. Primeiro ela está crescendo para baixo. Ela está crescendo. Mas só que ninguém está vendo. E aí você desvaloriza o tempo que você está vivendo. Porque talvez não tenha ninguém te aplaudindo. Talvez não tenha ninguém batendo no seu ombro e falando: cara, que top que você fez. Mas veja bem, a raiz ela está crescendo, se aprofundando. Não existe árvore grande com a raiz pequena. A árvore grande e frondosa e que dá muito fruto, ela tem 3, 4 vezes o tamanho dela para baixo. Então talvez você pergunta para o Espírito Santo: Deus, eu queria tanto fazer algo grandioso para o Senhor, por que o Senhor não me usa? Porque talvez você não cresceu para baixo. Talvez você não está sabendo se colocar embaixo das pessoas que o Senhor tem colocado na sua vida para cuidar de você. E aí não tem como mesmo.
Moisés, ele soube da ação divina em sua vida e sabia que Deus era com ele por causa da história dele. Deus guardou aquele bebê porque ele tinha planos maiores e melhores para ele. Muitas vezes, presta atenção nisso, nós não entendemos muito bem os comandos que os nossos pais biológicos e os nossos pais espirituais nos dão. Muitas vezes você não vai entender alguns comandos, algumas direções que eles te dão, mas eles já sabem de coisas que você ainda não viveu e que você não sabe. É por isso que eles estão te orientando. Então, na dúvida, sempre obedeça. Você nunca perde por obedecer. Nunca perde. Então é muito importante que eu e você sejamos esse tipo de pessoa, porque Moisés foi. E às vezes, poucas vezes que a Bíblia cita que Moisés não obedeceu ao comando completo do Senhor, ele levou uma chulapada. Você quer levar uma chulapada? Diga assim, não! Vocês estão aqui? Vocês estão alegres? Preste atenção numa coisa. Obedeça as orientações que os seus pais biológicos, os seus pais, colocaram você no mundo. E que os seus pais espirituais te dão. Isso é bênção para a sua vida. Olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 13, o versículo 7. Essa é uma palavra para alguém aqui nessa noite. Jesus respondeu, agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. Entende? Mesmo que talvez você não entenda, poxa, por que a minha discipuladora falou assim comigo? Ou por que a minha mãe falou assim? Por que o meu pai falou assim? Eles sabem de coisas que vai ter no seu caminho e talvez eles estão te poupando, querendo que você viva da melhor forma possível o seu tempo aqui. Talvez você não entende agora, mas mais para frente você vai entender. Quantas coisas eu vivi na minha adolescência, que eu deveria ter ouvido a voz dos meus pais, e eu não ouvi, e eu tomei na cabeça. E aí ainda voltava para casa e o meu pai fazia questão de falar, eu te avisei. Você já ouviu isso? Do seu pai, da sua mãe? Ninguém gosta de ouvir, mas é bom falar, né? Te avisei, te falei que não era para você ir por lá, mas você foi. É exatamente assim, esse tempo que o Senhor nos esconde é para nosso crescimento. Talvez a sua empresa deveria estar longe e ainda não está, o Senhor está escondendo porque está faltando algo. Talvez o Senhor não vai deixar ela bombar e fluir porque está faltando algo na sua vida com Deus. Talvez é na sua família, eu não sei em qual área. Talvez é espiritual, talvez na sua vida espiritual você não consegue romper. Parece que você não flui. É o que está faltando, é o que está faltando. Talvez você está passando por esse tempo que o Senhor está te escondendo. Assim como Ele fez com Moisés. Quem aqui gostaria de ter metade das experiências que Moisés teve com Deus? Então você precisa passar pelo tempo de ficar escondido. Eu lembro que lá em Araçatuba, você não veio aqui para ouvir as minhas experiências não, tá? Eu sei, por isso que nós estamos falando da palavra, só vou acrescentar aqui. Eu lembro que lá em Araçatuba, quando a gente chegou, e 2 desconhecidos do Espírito Santo, um lugar que eles, quase ninguém lá conhece, e eu passei por esse tempo de ficar escondida, e isso me angustiava muito. Porque eu falava, poxa Senhor, eu quero fazer grandes coisas para o Senhor aqui, quanta coisa tem para fazer aqui. E o ministério do Marco é um ministério mais visível. Ele foi para adoração e ele estava lá tocando. E muitas vezes eu ficava meio que escondida. Lá no ministério de intercessão. Ou aí depois eu fui para o backstage e sempre escondida. Foi o tempo que eu mais cresci com o Senhor. Foi o tempo que eu tive acesso a pessoas que eu pude sentar na mesa com elas e falar, eu não acredito que eu estou sentado na mesa com essa pessoa. Pessoas que o Senhor está usando na nossa nação. Então valorize, entenda o tempo que você está passando com o Senhor. Aí eu tive o privilégio de fundar o ministério do backstage lá. E eles estão até hoje rompendo. Por quê? Porque uma pessoa aceitou ficar escondida. Para que o Senhor fosse glorificado. Joquebede topou isso.
Você quase não ouve falar dela, mas você ouve falar do filho dela. Você tem alguém assim na sua vida? Que está cuidando de você? Que está investindo pesado em você? Para que você liberte pessoas assim como foi Moisés? Deixa eu mudar a pergunta. Você é essa pessoa na vida de alguém? Você está cuidando e gerando uma pessoa? Você está dando desculpa ainda que você não pode, que você não tem tempo? Ô gente, está chegando a hora. E isso que o Senhor falou não foi uma opção. Ele disse, ide e fazei discípulos. Se você não está embaixo disso, em obediência... Ah, Gal, mas hoje é só dia 8 e você já está com essa palavra dura. Mas é para que você tenha um ano de 2022 abençoado, você precisa, assim como Moisés, obedecer. A obediência, ela é a chave do sucesso e gera bênção. Tem algum encontreiro aí? Por quê? A gente gravava essa frase, porque muitas vezes vinham alguns comandos para a gente, quem é encontreiro aí, quem já trabalhou no Encontro com Deus sabe, que a gente não entende. Tipo assim, alguns comandos, pega a pedra e joga para cima. Aí a pessoa falava, pedra? Não, para quê? Aí pronto, perdeu. A bênção passou. Só quem é encontreiro está entendendo o que eu estou falando. Mas é exatamente isso. Às vezes o Senhor vai dar uma direção para você que você não vai entender, mas obedeça. Para que você flua na presença do Senhor. Assim como foi com Moisés. A segunda coisa que a gente aprende com a história de Joquebede e de Moisés é: Deus sempre enviará alguém para cuidar de você. Até você que está aqui nessa noite falando, ai, ninguém liga para mim, eu não tenho amigo aqui nessa igreja, menina. Eu venho aqui, entro muito, saio calado, não tenho amigo, tem umas panelinhas aí, eu não gosto muito, então eu prefiro ficar sozinha. Presta atenção, Deus sempre vai enviar alguém para cuidar de você. Talvez é você que não quer. Mas Deus sempre vai enviar alguém para cuidar de você. Eu não vou ler o texto, porque você já sabe, nós já lemos que o Senhor, Ele enviou nada mais, nada menos que a filha de Faraó para resgatar Moisés lá no rio. Então o Senhor, Ele estava cuidando de toda a situação. E ainda o Senhor cuidou em dose dupla, porque a própria mãe de Moisés foi chamada para cuidar dele, criar ele, amamentar ele. Então Moisés teve um favor muito grande sobre a vida dele, e você também tem. Porque você não está numa igreja de discipulado, você está numa igreja em células. Aqui tem cuidado, aqui as pessoas vão cuidar e amar você. Mesmo que talvez o cuidado e o amor não venha da forma que você está querendo que ele venha. Enrolado num papel de presente com um laço vermelho, porque nem sempre é assim. Mas o Senhor sempre vai enviar pessoas para cuidar de você. Presta atenção numa coisa, existem coisas em você que precisam ser cuidadas e tratadas para que você alcance o seu destino profético. Como assim, Gal, o destino profético? Existe um lugar que o Senhor quer te levar. Ele quer que você chegue lá. Mas durante esse caminho, você pode optar em não obedecer à direção de Deus. E não receber o cuidado que Deus está te dando através da vida de alguém. E aí você não vai alcançar o seu destino profético. Deus está levantando pessoas para cuidar de você e está levantando você para cuidar de pessoas. Para gerar pessoas. Quem não foi cuidado não pode cuidar, gente. Se você não está embaixo sendo cuidado, você também não pode cuidar. É por isso que Moisés, ele pôde cuidar e liderar um povo gigantesco, o povo de Israel. Por quê? Porque ele foi cuidado. Então valorize e honre as pessoas que o Senhor colocou na sua vida para cuidarem de você. Para puxar a sua orelha quando você faz coisa errada. Para falar, olha, esse não é o caminho, cara. Você já esqueceu das promessas e dos planos de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem algo para que você viva nele. Deus não quer só que você case, que você tenha um emprego estável, que você ganhe dinheiro. Não, Deus tem algo, um propósito espiritual para que você esteja aqui. E aí, o que você está gerando? E isso está sendo gerado dentro de você, ou você está vivendo a vida igual o deixa a vida me levar, cachaceiro lá?
Porque se você está vivendo a vida como deixa a vida me levar, ela vai te levar mesmo para o inferno. Porque nós precisamos valorizar as pessoas que Deus colocou sobre a nossa vida, para cuidar de nós. Preste atenção numa coisa, não pregue uma coisa e faça outra. Não diga que você é um ótimo pai, mãe espiritual e você não é valorizado, se você não é um bom filho espiritual. Se você não está debaixo de alguém recebendo cuidado, recebendo amor. É muito importante isso. Sabe, o Senhor, Ele deseja que você seja cuidado. Ele deseja te abraçar. Quanto tempo você não recebe um abraço de Deus e se sente realmente protegido e amparado por Ele? Só que talvez a gente não deixa. A nossa agenda não tem espaço para Ele. Amanhã eu vou acordar, vou na praia, vou fazer isso, vou almoçar, vou sair com as amigas, paraná, paraná, paraná. E você não deixa o Espírito Santo cuidar de você. Mas nessa noite você vai sentir o toque dele, eu creio muito nisso. Se você abrir o seu coração para isso. A última coisa que eu aprendo com Moisés é que Moisés, ele foi gerado e ele também gerou. E você? Você está gerando alguém? Essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo. Porque ser cristão não é chegar na igreja, irmão, sentar na cadeira com tudo limpo, ouvir uma palavra, às vezes achar bom, às vezes achar ruim e ir embora. Você precisa gerar algo para Deus. O que você está fazendo de diferença nesse mundo? Se só existisse você, só você, uma única pessoa cristã no mundo, ainda assim você morreria por Jesus? Você faria o que Ele quer que seja feito? Você pregaria a palavra para ser morto? Será que só existisse você? Ah não, sozinha não, né? Se não tiver com a minha galera. Preste atenção numa coisa. Jesus deseja que você gere algo. Quando você nasceu, a palavra do Senhor diz, Ele viu os seus ossos te formando ainda no ventre da sua mãe. Então não importa a história que chegou até você. Se você foi um acidente, se você foi abusado, se não era para você ter nascido, se a camisinha estourou. Ah, porque a gente não queria filho não, mas você nem foi planejado, você não... Não sei o que chegou até você, mas Deus, Ele tem um plano. E lá no ventre da sua mãe, já estava tudo traçado. Um destino profético para você alcançar. E talvez você fale, mas eu não sinto Deus, Deus não fala comigo. Ah, mas eu não consigo fluir. Ah, eu nunca senti Deus. Será que você está gerando o que Ele pediu? Será que você dá ouvidos para Ele? Será que você deixa Ele ter contato com você? Gerar profeta, gente, não é uma tarefa simples. Joquebede passou por uma situação muito difícil de ter que entregar o filho dela. Aí você vê os milagres que ela viveu. Ela entregou o filho dela e o Senhor trouxe o filho dela de volta para as mãos dela. Ela não precisou pisar em cima de ninguém. Ela não precisou passar por cima de ninguém. Ela simplesmente confiou em Deus. E o Deus que deu Moisés para ela, pediu para que ela entregasse e entregou de volta para ela. Então muitas vezes é assim. Você está lutando aí, se esgoelando. E talvez o Senhor só quer te entregar, mas você não olha para Ele. Sabe, não é uma tarefa simples gerar profetas. Sabe por quê? Porque gerar profetas é ir na contramão de tudo que está sendo ensinado aí no mundo. Gerar profetas é ir na contramão dos costumes do nosso tempo. Não foi diferente com Joquebede, como eu já falei. A ordem era matar os bebês, mas ela ouviu a voz de Deus e criou o profeta. Deus guardou Moisés, mas Deus usou quem? Diga, Joquebede. Deus guarda você também. Ele é a sua cobertura espiritual, mas Ele usa pessoas para cuidar de você. Porque tem gente que usa essa, né? Não, porque Deus é quem cuida de mim. Eu não preciso de ninguém cuidando de mim, não. Mas olha só como foi com Moisés. Deus estava guardando ele o tempo todo, mas Deus usou Joquebede, usou a princesa, filha do faraó, para cuidarem e guardarem dele. Deus está guardando você, está cuidando de você. Quem é que você está guardando e cuidando? Quem é que você está gerando? Gal, não estou gerando é nada, viu?
O negócio está feio para o meu lado. É isso aí, é o Espírito Santo que está falando com você. Porque hoje é uma noite de você dizer sim para aquilo que Deus tem para você. Aquele plano que você não gosta nem de lembrar muitas vezes, mas o Senhor tem para você. Ele deseja que você voe na presença dEle. Ele deseja conversar com você. Mas muitas vezes eu e você não damos ouvidos para que a voz de Deus chegue ao nosso coração. O mesmo lugar que salvou Moisés, que foi o palácio, ele foi para lá para ser cuidado. Foi o lugar que Moisés fugiu, depois que ele já era um adulto. Por que isso? Presta atenção nisso. Porque ele trocou o prazer transitório com cheiro de morte, pelas eternas e satisfatórias riquezas de Cristo. Moisés decidiu que se ele ficasse no palácio, e você sabe da história, ele acabou matando um egípcio. E aí o próprio faraó falou, pegue Moisés, nós vamos matar ele. Então ele fugiu. Então, se ele tivesse ficado no palácio em meio àquela situação, ele iria morrer. Ele preferiu trocar aquele conforto, aquele prazer todo, sabe, aquela paz de viver no palácio, de ter a comidinha pronta, de não ter que trabalhar como os israelitas. Ele preferiu trocar esse conforto passageiro para que ele pudesse viver eternamente uma vida com Cristo. O que isso te fala? É que para dizer sim para o Senhor, para dizer sim para gerar algo para Deus, você vai ter que dizer não para algumas coisas momentâneas na sua vida, para viver eternamente com Cristo. Só que hoje, muitas vezes, nós preferimos o quê? O momentâneo. Muitas vezes você está perdendo a sua salvação por algo momentâneo, algo que vai passar. Um pecado escondido, para ter um prazer ali que não dura nem 2 minutos. Você está perdendo, mas você não abre mão daquilo. Eu quero te dizer nessa noite que para você viver eternamente com Cristo, você vai precisar dizer não para algumas coisas, para algumas pessoas, para que você verdadeiramente viva agradando o Senhor. Foi isso que Moisés fez. Ele trocou o prazer transitório do palácio com cheiro de morte para viver eternamente as riquezas de Cristo. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, 25 e 26. Olha só o que diz sobre Moisés. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor, presta atenção nisso, gente. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Uau! Uau! Moisés é um homem para se admirar mesmo. Por quê? Porque lá, gente, naquela época, naquele tempo, ele já tinha entendido que ele preferia viver com Cristo do que gozar ali de prazeres momentâneos que ele teria no palácio. E eu e você somos levados todos os dias a viver momentaneamente. Você já ouviu essa frase? Faz o que seu coração... Essa frase é do inferno para você. Faz o que seu coração está mandando, menina. Se joga. Vai lá, é só uma transadinha. Depois você pede perdão. Ou então vai, sai, curte a vida mesmo, porque a vida é muito curta. Gente, a vida é muito curta. Não faz gerar temor no seu coração de você viver aos pés de Jesus? Porque ela é curta. Então, o que o Senhor deu para eu executar, para eu gerar aqui na terra, eu tenho pouco tempo. Eu quero deixar minha marca, eu quero deixar um legado. Então, eu estou correndo e eu não vou olhar para trás. Eu tenho algo maior para fazer para o meu Senhor. Aleluia! Você tem pouco tempo para fazer, para desenvolver, para curar pessoas. Existem pessoas que estão doentes agora e elas estão esperando que você se levante e manifeste o dom que o Senhor te deu de curar, de libertar. Só que talvez você está sentado
esperando alguém te dar a oportunidade. Se o Senhor te chamou, se levante e vá. Faça o que o Senhor está pedindo para que você faça. É muito curto, gente. Aqueles que geram algo para Deus, eles têm os olhos fixos numa recompensa futura. Eu não estou agora me importando se eu vou ser honrada, se eu não vou ser honrada, se vão me aplaudir, se vão achar legal o jeito que eu prego. Eu não estou nem aí, sabe por quê? Porque os meus olhos, os seus olhos, eles estão fixos numa recompensa futura. Naquele momento que Jesus vai me chamar pelo nome, colocar a coroa sobre a minha cabeça e falar: serva boa e fiel, você não desistiu. Aleluia! Sabe, é muito importante que você esteja de olhos abertos para a recompensa futura. Porque se você estiver focado em receber aplausos e agrado e honra aqui, você não vai fazer muita coisa para Jesus. Embora nós trabalhamos muito isso aqui na nossa família, um ambiente de honra, né? Mas as pessoas vão nos decepcionar. Já te decepcionaram? Sim? Você já decepcionou alguém? Então nós precisamos olhar para a recompensa futura, fazer as coisas para o Pai, porque é a única coisa que ninguém vai poder tirar de você. Todas as outras coisas vão se perder, vão ficar aí, mas aquilo que você fizer para Deus e o reino de Deus, ninguém vai poder tirar de você. As experiências que eu tive, as vezes que eu saí para evangelizar, ainda menina, adolescente, não sabia nem o que eu estava fazendo, mas eu estava lá, ninguém pode tirar de mim. As experiências que você tem com Deus no seu quarto, enquanto seus amigos estão saindo, estão indo para a praia, estão passeando, ninguém vai poder tirar de você. Naquele dia vai passar no telão celestial, todos seus amigos na praia e você lá buscando a Deus. Brincadeira. Mas vai, já pensou, se passa. Aí você vai poder falar: bem que naquele dia eu ouvi Deus falando que não era para eu ir. Só que muitas vezes a gente prefere perder um tempo com Deus para ter um tempo com os amigos. Sabe? O Espírito Santo está falando com você para que você gere algo, para que você não fique sentado nessa cadeira, esperando a vida passar, se preocupando com a roupa que você vai usar amanhã, com a conta que você tem que pagar. Se preocupe em gerar algo para Deus. Sabe, hoje é apenas o segundo sábado de 2022. Na semana passada a gente teve uma palavra fortíssima aqui. Em 2022 você vai gostar ou amar? Hoje o Senhor está falando, gerando profetas. E talvez você ainda está aí sentado, lixando a unha. Estou esperando Deus falar comigo. Ei! Levanta e vai fazer o que o Senhor confiou para que você faça. Gente, o tempo está passando. Não fica querendo viver da experiência do pastor, da pessoa que está tocando. Ai, tem a sua experiência. Hoje o culto não teve muito chapação, não teve nada não. Não teve porque você não ouviu o Espírito Santo. Porque através de uma pessoa pode incendiar e Deus mover esse lugar. Aleluia! Moisés, diga assim, Moisés, ele viu a Jesus e isso bastou. Como assim, Gal? Não era no Antigo Testamento? Não tinha Jesus lá ainda. Primeiro que Jesus sempre esteve. Desde o princípio, Jesus estava lá. Mas ele realmente viu Jesus. Olha só o que diz o texto em Lucas 9, 28 a 31. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou quem? Pedro, João e Tiago e subiu no monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram quem, gente? Quem que era, gente? Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte, que de acordo com a vontade de Deus, ele iria sofrer em Jerusalém. Então Moisés viu ou não viu Jesus? Ele entrou ou não entrou na terra prometida?
Presta atenção numa coisa, pela fé, Moisés viu Jesus e isso bastou. Nessa noite, ainda que você não tenha sentido um arrepio, ainda que você não tenha sentido, eu preciso sentir alguma coisa. Ei, presta atenção. Ainda que você não tenha sentido nada, pela fé, decida ver Jesus. Decida olhar para Jesus. Porque talvez você pode ir para a terra prometida por causa da atitude dessa noite. Por causa da sua mudança de postura nessa noite. Ei, não é amanhã. Não é a partir de fevereiro, Gal, quando as coisas realmente começam. Não, é agora. Decida ver Jesus. E você terá experiências com Ele. Fique em pé em nome de Jesus para a gente encerrar. Eu não sei você. Mas e eu falo isso para as minhas filhas, para as minhas discípulas. Eu falo para elas que eu quero que elas possam ir além de mim. Que elas façam para o Senhor coisas que eu não vou conseguir fazer. Que elas possam ir em lugares que eu não vou conseguir ir. Porque isso é ter uma mãe e um pai espiritual sobre a sua vida. Não existe, porque o meu discipulador, ele sabe mais do que eu, Gal. Ele está acima. Não, discipulado não é isso. Discipulado é igualdade. É um cuidando do outro. Certamente o seu discipulador vai ter um pouquinho mais de experiência. Então ele vai poder te ajudar em coisas que talvez você ainda não passou. Mas é muito importante que você, como pai, como mãe espiritual que está aqui nessa noite, impulsione os seus filhos, não para eles ficarem no mesmo nível que você, mas que eles possam ir além. Foi isso que Joquebede fez. Ela cuidou de Moisés, ela impulsionou ele para que ele pudesse viver e fazer coisas com Deus que ela não fez. Mas quem cuidou dele foi essa mulher que está escondida, que a gente sabe tão pouco sobre ela. Eu não sei você, mas eu quero gerar homens e mulheres que vão marcar a história. E eu ministro isso sobre a vida das minhas filhas. Eu libero isso sobre a vida de vocês aqui. Os nossos pastores liberam isso. Para que nós possamos influenciar essa cidade. Para que nós possamos nos levantar com a autoridade de Deus nesse lugar. Eu quero que a minha geração, aos que vierem depois de mim, marquem a história. Gerar significa investir em alguém que a gente quer que a pessoa vá além de nós. Se tudo que você está aprendendo com Jesus, se tudo que você já aprendeu de Jesus até hoje não estiver fluindo, encontrando outra pessoa, eu preciso te dizer que você está falhando. Porque você precisa passar adiante tudo aquilo que você vive com Deus e não guardar só para você. Vidas estão esperando serem impactadas aí pelo seu testemunho de fé. Algo que você viveu com Deus, elas precisam receber aí essa chacoalhada de fé. Mas talvez você fica quieto, você guarda para você. Ou fica esperando ser uma grande coisa. Não. Se você deseja, nessa noite, gerar algo para Deus. Se você deseja dizer sim para Deus. E falar para Ele, Deus, eu quero gerar profetas, assim como Joquebede. Me usa, Senhor, para que vidas sejam libertas, assim como o Senhor usou Moisés.